Muito bem. Ok, estamos gravando. Muito bem. Então, bom dia a todas e todos. É, bom, nós vamos retomar a nossa discussão a partir do que a gente fez ontem, foi o modelo SR. Né? Eu escolhi trabalhar uma série de conceitos dentro do modelo SR, porque é um modelo que tem que se presta a isso, a desenvolver uma série de conceitos, como R efetivo, RT, R0 e as coisas que a gente vai ver hoje também. Né? Eu vou retomar daqui a pouco, vou só resumir os principais pontos da aula anterior, né? Para a gente retomar a nossa discussão. Esta é a primeira aula. Então, essa primeira aula será uma aula no mesmo estilo que a aula passada. A segunda aula, que vem depois, vai ser uma aula sobre Covid-19 no Brasil, do ponto de vista de como é que modelagem pode ser útil no combate a uma epidemia, e aí a gente vai falar de uma coisa que é específica, que é modelar uma epidemia que está acontecendo, que é diferente de você olhar epidemias passadas e usar modelagem para responder perguntas, certo? A gente vai fazer isso, aí não será na lousa, será simplesmente uma discussão, e eu vou, às vezes, compartilhar uma tela de internet. Tá? Muito bem. Então, eu vou aqui compartilhar a minha tela. Compartilhamento. Ok. Bom, então, vamos aqui fazer uma revisão. Revisão do modelo SIR, susceptíveis, infectados, recuperados, né? Então, quais são as equações que definem esse modelo, né? SDT igual a menos beta SI sobre N, DI dt é igual a beta SI sobre N, né? Que é o que saiu de cima entra embaixo, menos os que vão se recuperando, e aqui os removidos, certo? Então, aqui. Muito bem. Esse é o modelo, né? E nós definimos um número reprodutivo básico, R0, certo? Que é igual a beta sobre mi, tá? Como sendo um número tal que R0 maior do que 1, certo? Uma epidemia se estabelece numa população totalmente suscetível, e a gente também escreveu um número reprodutivo no tempo t, que era o RT, com esse, que muitas vezes a gente vê na literatura desse jeito também, R barrinha T, certo? Né? E a gente mostrou que será beta sobre mi vezes S sobre N. O S é uma função do tempo, né? Então, isso aqui, deixa claro que tem tempo aqui, tá certo? E se RT maior que 1, a epidemia está
em expansão. Caso contrário, não, né? Caso contrário, está em retração. Tá? Muito bem. Isso foram as principais, resumo do que a gente fez e construiu esse formalismo. Eu quero frisar que nós também fizemos uma interpretação destes números aqui, em particular deste aqui, tá certo? Desse número, o número produtivo, em termos do número médio de infectados que um dado infector, sabe, cria, certo? Então, naquele instante de tempo. Então, isso é importante, e a gente tem que lembrar que a gente tem que tentar manter uma conexão com coisas que podem ser vistas efetivamente no sistema de saúde, na biologia da coisa, né? Certo? Então, lembrando que para isso nós fizemos a interpretação deste termo aqui, mi, tá certo? Este sujeito aqui, certo? Esse mi, como sendo 1 sobre mi, é o tempo médio que uma pessoa permanece infectada. Certo? O tempo médio da doença, que a pessoa pode ser doente nesse modelo. Tá? Então, tá tudo certo? Estão me ouvindo direito, não? Sim, dá para ouvir bem. Uma falha aqui. Muito bem. Então, ainda nós não temos uma interpretação muito boa para beta, mas beta é algo ligado à taxa de contato, certo? A gente tinha feito essa discussão. Beta incorpora a taxa de contato, mas também incorpora a probabilidade de, havendo um contato entre susceptíveis e infectados, qual é a probabilidade desse contato gerar um novo infectado, certo? Veja que esse é um número que você, em geral, não tem, certo? A partir de observações, se for os dados que você tem do seu sistema de saúde, ou dos seus hospitais, depende da doença que você está olhando, certo? Você não necessariamente vai saber esse número, porque não é uma experiência que você possa fazer, certo? Eticamente inaceitável você ficar contaminando pessoas para ver a probabilidade de um infectado, certo? Infectar uma outra pessoa, ainda mais que isso, na verdade, não é uma coisa homogênea na população. Se você tentar fazer essa experiência, você ia descobrir que tem pessoas que são muito mais infecciosas que outras, por exemplo. E, enfim, isso seria também algo a se levar em conta num modelo mais elaborado, mas mesmo assim, mesmo que não fosse o caso, certo? Não é algo que você, em geral, possa ter, né? A partir de primeiros princípios. Então, já dá para perceber que isso vai ser a mesma coisa em modelos com muito mais compartimentos. Sempre vai ter uma taxa de contato e uma certa probabilidade de que aquele contato resulte em uma infecção. E essa taxa, certo? Ela nunca é conhecida, certo? Então, isso vai ser o parâmetro que é normalmente usado para se fazer fitting de dados. É um parâmetro que tem que ser fitado aos dados. E isso vai nos levar, na segunda aula de hoje, a uma discussão um pouco mais longa sobre a questão de fitting e de uma coisa que é o pesadelo, que é o overfitting, certo? Mas, enfim, já vamos chegar. Muito bem. Então, ok. Então, vamos agora, então, dar mais alguns passos adiante, certo? E vamos olhar para o conceito de imunidade coletiva, também conhecida como imunidade de rebanho, como tradução do inglês, herd immunity, certo? Então, popularmente conhecida como imunidade de rebanho, mas mais adequadamente chamada de imunidade coletiva.
certo? Então, nós vamos introduzir isso a partir de uma pergunta específica. Certo? Então, a pergunta é, certo? Suponha que existe uma vacina para a infecção ou a doença, né? Em estudo. Qual é a proporção da população que deve ser vacinada para que a epidemia não progrida. Então, a ideia é, eu tenho uma população inteiramente suscetível. É importante, inteiramente suscetível. O jeito que eu vou introduzir é nesse contexto. Hoje, todo mundo ouve falar pelos jornais de imunidade de rebanho, etc. E tal. Tem uma grande confusão, já vou mostrar por que tem essa confusão. No modelo SR é fácil de ver. Mas o conceito que eu vou introduzir é, você pega uma população totalmente suscetível, tá? E você quer saber quantas pessoas você tem que vacinar para que, se aparecer um infeccioso, ele não gere uma epidemia, ou seja, que ele não consiga transmitir isso, que não se instale uma epidemia, tá certo? Então, isso a gente lembremos do nosso R de T, certo? Lembrando que esse aqui é também a mesma coisa que o RT pequeno, que tem muitas vezes escrito por aí, tá certo? Aqui ele é igual, o número reprodutivo no tempo T. Olha isso, certo? Então, para que uma epidemia, não se instale, ou seja, ela não possa invadir, digamos, o patógeno não invade a população, né? Então, linguajar ecológico, né? Não se instale no tempo T igual a zero, precisamos que R no tempo igual a zero seja menor do que 1. Certo? Ou seja, a gente precisa que beta dividido por mi vezes S no tempo zero sobre N seja menor que 1. Certo? Ou seja, S no tempo zero dividido por N tem que ser menor que mi sobre beta. Agora, S no tempo zero, todos os casos anteriores, nós pensamos nisso como sendo igual a N. Mas agora nós vamos dividir esse N, tá certo? Então, em T igual a zero, né? Certo? N não vai ser igual a S. N vai ser igual a S no tempo zero mais o número de vacinados. E a gente está supondo que a vacina é uma vacina eficaz, que 100% eficaz, que não perde digamos, a imunidade, tá certo? Bom, muito bem. Então, no tempo zero, a gente tem isso, tá certo? Ou seja, você vai ter, se você quiser, né? Ou seja, S de zero dividido por N mais V dividido por N igual a 1.
O que implica, olhando esta aqui, certo? É que S de 0 sobre N igual a 1 menos V sobre N, que implica que 1 menos V sobre N, certo? Menor do que μ sobre beta, usando isso aqui, tá certo? Então, voltando para essa equação, tá? Quer dizer que o número de vacinados, portanto, V sobre, e isso aqui, se a gente lembrar da definição de R0, né? Aqui que R0 é igual a beta sobre μ, então V, isso aqui é 1 sobre R0, e, portanto, V sobre N, né? Passa para lá, para cá, tem que ser maior do que 1 menos 1 sobre R0. Essa é a proporção de pessoas vacinadas que você precisa ter na sua população no tempo. T igual a 0. Se você tem uma população, você quer vacinar essa população, você precisa vacinar esta proporção. Essa proporção, e vocês vejam, pois é porque isso não é igual a 1, tá certo? É sempre menor. Então, a proporção, a ideia é, eu não necessariamente preciso ter uma cobertura vacinal completa. Eu posso vacinar menos pessoas, que isso faz com que, quando você tem um infectado que chega, a infecção chega, ela é tal que o número médio de novos infectados a partir de um infectado primário é menor do que 1. Certo? Essa era a nossa interpretação do F, né? Então, isso quer dizer o seguinte, quer dizer, por mais que um possa chegar e infectar algumas pessoas, tá? Isso não vai criar um crescimento do número de casos, tá certo? A não ser um início estocástico aí que não está dentro desse formalismo. Tá certo? Então, com isso, essa é a ideia, tá certo? De que se você mantém vacinada uma população, tá certo? Ela estará, como coletivamente, digamos, imune, mesmo que não toda a população tenha sido imunizada, certo? Então, essa é a ideia da imunidade de rebanho. Então, vamos fazer agora uns exemplos, só para a gente pegar um pouco o catch aqui da coisa, tá certo? O jeitão, tá certo? Então, um exemplo. Vamos pensar Covid. Está na moda. Covid-19, certo? Ou a doença Covid-19, ou a infecção SARS-CoV-2, que é o que a gente está vivendo, tá certo? Então, o R0, tá certo? É igual aproximadamente, como calcula o R0, essa é uma outra história, tá certo? Isso ainda vamos conversar sobre isso, certo? Tá? Ele é aproximadamente 2,5, 2,5, certo? Ou seja, 10 sobre 4. Né? E, portanto, a cobertura vacinal necessária é 1 menos 0,4, que é igual a 0,6. 60% da população. Tá? Razoável até, né? Certo? 60 não é tanto assim. Né? Bom. Agora a gente pode se perguntar, esse número aí é alto, baixo? Como é que ele se compara com outras doenças? Né? Diga-se passagem, uma coisa que talvez devesse também chamar a atenção de vocês aqui, que aqui a vacinação é tal que, no modelo SR, o compartimento I, certo? São as pessoas infecciosas e, ao mesmo tempo, a gente está considerando que essas são as pessoas que têm a doença, tá certo? Ser infeccioso e ter a doença pode ser, muitas vezes, enganoso, tá certo? Essa definição deveria ser, tá certo? Ser portador de SARS-CoV-2, você pode não manifestar, por exemplo, a doença. E em outros casos também. Mas você pode, eventualmente, estar transmitindo, tá certo?
Então, você pode ter situações em que você tem muitos assintomáticos, completamente assintomáticos, certo? E que transmitem, mas que não tem nenhuma manifestação clínica da doença. Certo? Aí, existe essa discussão que existe, sobretudo, muito forte atualmente a respeito das vacinas contra SARS-CoV-2, COVID, de que uma vacina pode evitar a doença propriamente, ou ela pode também evitar tanto a doença quanto a própria infecção assintomática, certo? Ou seja, são coisas diferentes. Isso não está incluído no formalismo do modelo SR. Você precisa fazer um formalismo em que a sua população tenha infectados assintomáticos e infectados sintomáticos, e você pode fazer supor que a vacinação transforma uma certa parcela em assintomáticos apenas, por exemplo, e mesmo assim ainda existe transmissão. Esse atualmente é um dos grandes debates em relação às novas vacinas, sobretudo contra a Covid-19, porque a gente não foram feitas muito rapidamente e elas foram feitos ensaios, né, clínicos, populacionais, certo? Para saber a sua eficácia e a eficácia era definida em termos de você apresentar sintomas. Então, não se sabe exatamente se as pessoas continuam transmitindo ou não, e isso é motivo de muita discussão hoje em dia a respeito do Covid, certo? Bom, mas aqui a gente está falando de uma vacina maravilhosa, uma vacina 100%, e que não tem perda de imunidade das pessoas, certo? Se você tiver uma vacina que tenha perda de imunidade, tá certo? Você vai ter uma situação em que você pode estar numa situação de imunidade coletiva, tá certo? Mas que você perca a imunidade coletiva porque há um decaimento da eficiência da vacina, ou seja, o efeito da vacina, a imunidade que ela confere não digamos, entre aspas, eterna, tá certo? Então, depois de um certo tempo, a pessoa perde aquela imunidade. Aí, claro, existem as questões de revacinação e tudo mais, mas, em princípio, se você tem uma vacina uma vez aplicada e se tiver uma perda de imunidade, você vai ter uma fase transitória de imunidade coletiva seguida de uma fase em que você perdeu a imunidade coletiva porque você perdeu a imunidade que a vacina conferia. Né? Então, outros exemplos adicionais de valores de R0, né? Só para a gente ter um pouco de ideia. Então, por exemplo, sarampo. Sarampo é uma das doenças muito, muito infecciosas, muito transmissíveis. Então, R0 é da ordem de 15, tá certo? E isso quer dizer que B sobre N, né, no limiar de vacinação, tá certo? Tem que ser igual aproximadamente 0,93, certo? Você faz a conta aqui em cima para essa formuletinha, tá certo? Dá mais ou menos isso. Já fiz para vocês. Certo? Então, vejam, isso quer dizer o seguinte, para você manter uma população imunizada contra sarampo, você precisa de cobertura vacinal imensa. Mas que não tem que vacinar todo mundo, certo? Porque, ademais, nenhuma vacina realmente é 100% eficiente, né? Então, bom, se ela não é 100% eficiente, você realmente pensar que você tem que vacinar todo mundo, sabe? E aí é que a gente vê, quando a gente começa a ter, por exemplo, a recusa e hesitação vacinal, tá certo? Que é um fenômeno razoavelmente novo ainda, certo? Mas que é forte, por exemplo, nos Estados Unidos é forte, mas que também existe no Brasil, seja porque as pessoas não querem vacinar, por algum motivo misterioso, ou porque há falhas nas campanhas de vacinação. Tá? O Brasil é famoso por fazer excelentes campanhas de vacinação, mas nada é perfeito e isso pode muito bem criar problemas. Então, nós tivemos, em 18, 19, não foi 17, não, acho que foi 18, uma verdadeira epidemia de sarampo na região norte do Brasil, tá? No Amazonas, no Pará, no Roraima. Tá?
existe um mito aí de que ela é associada à chegada do pessoal da Venezuela, que estaria imunizado, mas o fato é que isso seria simplesmente um introdutor, certo? Encontrou-se, constatou-se que não havia imunidade coletiva quando isso aconteceu. E, portanto, teve uma epidemia. Certo? Então, há falhas de cobertura vacinal, que a gente pode constatar a posteriori, infelizmente, nesse caso, porque você tem uma epidemia, quer dizer que não havia imunidade, certo? E isso também é curioso, porque existe muita coisa, tipo, não, isso aí foi lá o pessoal da Venezuela. Claro, pode ter vindo por lá, não sabemos, porque a gente não tem um caso índice. Mas, mesmo que tenha, tá certo? O fato é que chegou numa população que não estava coletivamente imune. Né? Outros números aqui, rubéola. R0 é da ordem de 6, e isso, da V sobre N, igual a aproximadamente 0,83. Também precisa de uma cobertura muito grande, certo? Varíola, bom, acho que muitos já ouviram falar, varíola é uma doença terrível, e é a única doença que nós efetivamente erradicamos. Não existe mais varíola. Não existe mais. Tá? Não existe nenhum caso há muitos anos. Tá? Existe o vírus em laboratórios de alta segurança, que eu sei que pelo menos os Estados Unidos e a Rússia têm. Mas a varíola, ela foi erradicada com vacina. Tá? Vocês podiam se perguntar por que só conseguiram erradicar a varíola. Então, há uma razão básica é que ela não tem nenhum reservatório não humano. Ela é essencialmente humana. Se você erradica nos humanos, ela não tem reservatório animal. E quando uma doença tem um reservatório animal, ela vai circulando entre animais, mesmo que eles não adoeçam. Isso é um reservatório que sempre pode criar ressurgências. Bom, então, isso aqui nos leva a 0,8, vocês terem uma ideia. Ebola, R0 não é tão grande, é 2. V sobre N, certo? Seria, portanto, 0,5. Eles vão dizer, mas, nossa, a ebola parecia a coisa mais horrível do mundo. Ela é a mais horrível. Ela tem uma taxa R0 igual a 2, não é pouco, tá certo? Mas o grande terror associado é a sua alta mortalidade, certo? Isso é uma outra história, certo? Não é a transmissibilidade, é a mortalidade. Aqui, mais para a nossa região, aqui, por exemplo, dengue, certo? R0 é da ordem de 2, V sobre N, portanto, também é 0,5, e Zika, mais ou menos 2,5, V sobre N é 0,6, certo? Se tivesse uma vacina. Quer dizer, aqui não tem as vacinas, certo? Se tivesse. Né? Muito bem. Então, isso dá uma noção séria. Vocês podem falar, por que você não pôs malária, por exemplo? Porque a transmissibilidade das doenças, sobretudo as doenças que são transmitidas por vetores, ou seja, mosquito, por exemplo, certo? No caso da malária, anófilis. Tem várias espécies de anófilis que são transmissores de malária. Tá? Muitas vezes pode depender de condições externas propícias para que haja a transmissão. Então, pode ser que o número reprodutivo não seja necessariamente apenas associado às características do vírus sendo transmitido. Ele pode muito bem estar associado às características do vírus, mais as características do meio ambiente que propiciam essa transmissão. Então, não é um número inteiramente, vamos dizer, clínico, biológico que tem, certo? Esses números que eu apresentei são, sobretudo, as doenças infantis são basicamente, elas dependem um pouco, né? Desse meio externo, eles também têm números reprodutivos muito altos, né? Mas
Dengue, por exemplo, quando eu coloco 2, eu estou falando de quando você tem uma epidemia de dengue, o número reprodutivo é mais ou menos dessa ordem, tá certo? Isso, por exemplo, no Brasil. Em outros lugares poderia ser diferente, e claro que tem. Porque você não tem epidemia de dengue, portanto, o número reprodutivo é menor que 1. Ou seja, todos esses números, tá certo? Eles se referem a um fenômeno complexo, que é um fenômeno da transmissão do vírus, né? Ou não necessariamente vírus, pode ser um parasita, enfim, bactéria, tudo que for, certo? Um patógeno. E essa transmissão, essas cadeias de contágio, não dependem apenas do vírus ou do patógeno, desculpa, mas também das condições aonde aquilo está acontecendo. De contatos, entre pessoas, ou seja, tem um lado extremamente social, certo? No R0, tem clima, R0, certo? Pode ter meio ambiente, né? Uma das discussões famosas hoje em dia é sobre a emergência de doenças devido à perda de vegetação ou de biodiversidade, esse tipo de coisa, né? Então, tem a ver com isso que eu estou falando. Bom, muito bem. Então, vamos falar agora do seguinte. Análise do pico da curva epidêmica. Ou seja, de I de T. Eu estou usando uma linguagem tanto fluida sobre o que é a curva epidêmica. Tá? Tem várias. Certo? Tem a curva que é I de T. I é o quê? Número de pessoas infectadas, ou infecciosas, naquele momento. Doentes naquele momento. No modelo SR. Mas também existe uma outra curva epidêmica, que é a curva dos números de novos casos diários, que é o que a gente vê mais comumente por aí, certo? Ou semanais, número de novos casos por unidade de tempo, que é a incidência da doença. Né? É isso que se chama incidência. Esse I de T é chamado número de casos ativos. Né? São coisas diferentes, certo? São curvas diferentes. Certo? Existe também a curva de óbitos, certo? Então, se a doença, obviamente, produzir óbitos. Certo? Então, são várias curvas. Nós vamos olhar aqui a análise do pico da curva epidêmica I de T, tá certo? I de T. Muito bem. Então, bom, no pico, tá certo? Eu tenho DI de T igual a 0, certo? É o máximo, né? E pelo modelo, ou seja, pelo modelo SIR, tá certo? Isso quer dizer que I vezes beta sobre Mi vezes S sobre N. Desculpa, errei aqui. I beta S sobre N menos Mi, tá? É igual a 0 e, portanto, S no pico, tá certo? É igual a Mi sobre beta, que é igual a 1 sobre R0. Nesse caso. Mas, N igual a S mais I mais R, certo? E, nesse caso, isso implica que 1 menos I mais R sobre N, tá certo? Substituindo isso aqui lá em cima, substituindo S, tá certo? Mais R, fazer o I melhor, certo? É igual a 1 sobre R0. E isso quer dizer que I mais R
sobre N é igual a 1 menos 1 sobre R0. Agora, como interpreta este cara aqui? Esse aqui é o número de pessoas já infectadas. Ou seja, são as pessoas que são infecciosas naquele momento, mais todos os que se recuperaram. Você só pode ser recuperado se você estava infectado, certo? Aqui a população não tem vacina nem nada, certo? Então, esse é o número de pessoas já infectadas igual a 1 sobre 1 menos 1 sobre R0, certo? Então, segue-se que o número de pessoas já infectadas quando I de T atinge o pico, e a gente está falando, veja, a gente está falando dentro do contexto do modelo ASR, só tem um pico, certo? A gente já viu que, por exemplo, o Covid tem vários picos e tudo mais, mas isso, como eu tinha respondido ontem, isso se deve basicamente a uma questão de que a epidemia, como a gente a vive aqui, ela não tem parâmetros constantes, você tem parâmetros que variam e, portanto, tem épocas que você tem R de T maior ou menor do que 1. Né? Então, quando o IDT atinge o pico, né, número de pessoas já infectadas com né, é igual ao número de vacinados necessários para imunidade de rebanho. Muito bem. Beleza. É daí, desse resultado, que vem toda a confusão que a gente vê sobre o Covid o tempo todo. Entende? As pessoas ficam falando de imunidade coletiva. A ideia de imunidade coletiva, certo? É a ideia de que você tem uma população que tem realmente uma imunidade, assim, no sentido de que não a chegada de um patógeno que provoca uma determinada doença não consegue invadir, digamos, não consegue se estabelecer lá naquela população. Certo? E isso é a ideia de imunidade de rebanho, imunidade coletiva, certo? Esse mesmo valor, certo? Aqui é o valor que caracteriza que você chegou num certo pico, que é o pico do número de infectados, certo? Bom, mas aqui consequências importantes anotar, certo? Portanto, né? Vacinar 1 menos 1 sobre R0 da população, né? Fração, inteiramente susceptível evita a invasão. Estou usando um termo meio ecológico. Tá? Atingir 1 menos 1 sobre R0 como a fração de pessoas que já tiveram a doença implica num pico de I de T, mas
na continuidade da epidemia. Né? Eu tinha mostrado para vocês uma curva epidêmica, né, que, pictoricamente, no I de T, no tempo, né, ele tem uma subida que começa meio como uma exponencial, uma descida desse tipo. Esse é o pico de I de T, mas este resto aqui, certo? Esse restinho aqui, essa região, certo? Que não é apenas formada por pessoas que estavam no pico e que vão se curando. Existe um decréscimo do número de pessoas infecciosas, do número de casos ativos, como se diz, certo? Mas ainda há circulação e ainda há contágios, certo? Então, isso é importante lembrar. Portanto, a ideia de que quando você chega na... A pessoa fala, chegou na Alemanha, quase como uma festa, tá certo? Primeiro que, em relação especificamente à Covid, certo? Foram sempre festas fajutas, porque, como eu disse, Covid e muitas outras doenças, mas uma situação epidêmica, certo? Os modelos, como nós estamos usando, eles não se aplicam completamente. A ideia racional, esse tipo de racionalidade por trás do modelo, sim. Mas, quando você tem, por exemplo, um lockdown, como a gente às vezes tem aqui, ou a gente não tem legalmente lockdown, mas, enfim, restrições a contato, você está diminuindo artificialmente, através de medidas de contenção, o beta. Por exemplo, se a gente pensasse no modelo SR, diminui o beta, certo? Então, com isso, você diminui o R, certo? O R de T, certo? E você pode fazer ele ser menor do que 1, portanto, o número de infectados começa a diminuir, mas depois você relaxa as medidas e volta a ser maior do que 1, por exemplo, certo? Então, é isso que a gente observa atualmente, né? Covid e tudo mais. Mas, no modelo SR, tá certo? Tem só um pico, etc. e tal, essa é a situação, certo? A gente chega num pico, mas não quer dizer que o número de novos infectados deixou de acontecer, de existir, tá certo? Então, eu vou, daqui a um pouco, dar mais um passo numa outra conta, que é a conta sobre o tamanho final de uma epidemia. Qual que é o tamanho final, certo? E a gente vai ver que existe uma noção que se chama noção de overshooting, eu não sei responder, excesso de mortes, excesso de infecções. Tá? Bom, mas antes disso, temos uma observação importante. Então, vamos para as observações, que eu faço em vermelho. Observação. Opa! Observação. O pico, né? Estou usando pico porque é o máximo, né? Certo? Máximo. E I de T não é o mesmo que o máximo do número de novos casos infecciosos por unidade de tempo. Dias, semanas. Certo? O número de novos casos infecciosos por unidade de tempo, esse negócio aqui, né, é chamado de incidência. E
essa é a curva que a gente mais vê quando a gente olha as curvas epidêmicas que nos são mostradas pelos serviços de saúde pública, que a gente vê por aí no caso do Covid, né? Que todo mundo abre o jornal, o site, olha lá, está subindo, está descendo. É o número de novos casos por dia, ou por semana, certo? É o número de novos casos. Não é o número de infecciosos ativos, são duas coisas diferentes. E eu vou mostrar, certo? Que, de fato, o I de T, certo? Não tem um pico diferente do pico do número de novos casos. Então, eu vou chamar, qual que é o número de novos casos por unidade de tempo? A gente volta à nossa equação. O número de novos casos por unidade de tempo pode ser visto aqui, certo? Esse aqui, nessa equação que eu estou sinalizando, certo? É a quantidade de susceptíveis por unidade de tempo que se tornam infecciosos. Esse é o número de novos casos por unidade de tempo, certo? Então, ele é beta SI sobre N, certo? Que entra aqui, certo? Então, esse é o número de novos casos. Certo? Então, eu vou chamar essa função, eu escolhi uma letra aleatória, M, tá certo? Né? É beta SI sobre N. Certo? Muito bem. Então, qual é o máximo de M? Certo? Então, faço dm dt igual a zero. Certo? Isso implica, como N e beta são considerados constantes, ds dt vezes I mais S di dt igual a zero. Tá certo? Esse é a condição para que estejamos num pico, no máximo, da incidência, do M, da incidência. Tá certo? Muito bem. No pico, no máximo de I de T, di dt igual a zero, e o que implicaria que ds dt vezes I é igual a zero, o que implicaria que ou S ou I é igual a zero, certo? Ou seja, contradição. Certo? Porque ds dt é negativo definido, só pode ser zero quando acaba a epidemia, certo? E o I, ou então I igual a zero, certo? Então, não é o máximo. Né? Então, veja, não pode acontecer no mesmo tempo, certo? Mas, certo? Observe que, como ds dt é menor do que zero, tá? di dt tem que ser maior do que zero, dado que isto aqui é negativo, para que isto dê zero, então di dt tem que ser maior do que zero, certo? No máximo de m, certo? Quando dm dt é igual a zero. Di dt maior que zero quer dizer que a gente está, se a gente fizer a curva do I, a gente está antes do pico. Antes. Tá? Okay? Então, isso quer dizer que quando isto vale, ou seja, quando você tem o máximo da incidência,
você ainda não chegou no pico do I. Ainda o número de casos ativos, o I, certo? Ainda vai crescer. Certo? Então, as curvas não têm o mesmo pico, não têm o mesmo lugar no tempo, não é o mesmo tempo que eles têm o máximo, e o máximo da incidência antecede o máximo da curva dos casos de infectados ativos. Tá? Então, e isso deve ser lembrado quando a gente fica fazendo esses malabarismos, quando a gente vê os pico, a pico ali, etc. e tal. Muito cuidado com isso, porque a gente, em geral, não tem o gráfico de I. O gráfico de I é em casos ativos. Para Covid, a gente não sabe quanto é. Certo? E talvez outras doenças que necessitem, por exemplo, uma internação imediata, a gente poderia ter número de casos ativos, certo? Ou numa situação em que você monitora constantemente uma dada população, por exemplo, sabe? Mas na maioria das epidemias, quando elas estão acontecendo e tudo mais, você não sabe a função I de T, sabe? Você sabe a incidência, é o número de novos casos. Quer dizer, você sabe mais ou menos a incidência. A segunda parte eu vou dizer o que se sabe ou o que não se sabe quando você tem uma epidemia acontecendo. Muito bem, então, continuando nisso, isso foi um comentário a partir do fato de que eu tinha obtido esse resultado aqui, tá certo? Que o máximo da curva de I, tá certo? Se dá quando o número de pessoas que já tiveram a infecção, R mais I, tá certo? Atinge exatamente o mesmo valor, que é o valor que é a população que você precisa vacinar para obter imunidade coletiva, né? Certo? Mas, como eu disse, quando você atinge isso, tá certo? Você ainda tem mais uma parte da população que pode ser infectada, tá certo? Então, um cálculo tradicional que nós podemos fazer é achar o tamanho final de uma epidemia. Tá? Eu vou fazer isso mais ou menos rápido, tá certo? Então, no final de uma epidemia, I de infinito é zero, certo? Quer dizer, uma epidemia descrita por SR, tá certo? Claro, existem epidemias que se transformam em endemias, e isso é completamente diferente, né? Certo? Se elas se tornam uma endemia, esse conceito não vai ter o mesmo significado, certo? Então, tamanho final de uma epidemia é uma epidemia do tipo SR, certo? Bem descrita por SR, nesse modelo, certo? O tamanho final é I de infinito igual a zero, mas isto não implica que S de infinito também seja zero. E que todo mundo teve a doença e, portanto, se recuperou, tá certo? Isso não implica isso. Tá? Bom, então, o que nós queremos calcular? Queremos calcular a função R infinito, número de recuperados aqui. Porque se chegamos ao fim da epidemia, se o tempo tem um infinito, o número de todos os recuperados, como essa doença é uma doença que todo mundo se recupera, tá? No modelo SR, tá? O número total de recuperados é o número total de pessoas que tiveram a doença, certo? Tá? Então, bom, a gente sabe que R infinito mais S infinito seria mais I do infinito mais I do infinito é zero. Isso aqui é N, tá certo? Então, esse aqui são números susceptíveis, esse embaixo aqui, números susceptíveis que restam no fim da epidemia, pessoas que não foram atingidas. Então, modelo SR, aqui é um pouquinho mais matemático, tá certo? Essa conta é a seguinte, vamos escrever aqui.
primeira equação, ds dt igual a menos beta SI sobre N. Segunda, DI dt igual a beta SI sobre N menos μi. 3, dr dt igual a μi. E eu divido 1 e 2 por 3. Posso fazer isso? Posso, porque essas funções todas são contínuas, diferenciáveis e inversíveis, certo? E essa é uma suposição, quer dizer, pode ser mostrado que se você tem condição, que isso vale para esse tipo de sistema, tá certo? Se eu divido 1 por 3, eu vou obter ds dr, certo? Igual a menos beta sobre mi sobre mi, e tem esse beta, tem esse mi embaixo, S dividido por N, tá certo? Não é bacana isso? E isso aqui nada mais é do que menos o R0, certo? O reprodutivo básico S sobre N, certo? Mas isso implica, olha só que beleza, que S como função de R, certo? É um S de 0 e elevado a menos R0, certo? R0, número reprodutivo básico, vezes R, certo? Dividido por N, certo? Em T igual a 0, R de 0 é igual a 0, número recuperados é 0, porque a gente começa com o tempo T igual a 0, toda a população é susceptível, tá certo? Então, S de R igual a 0 igual também a N, certo? E, portanto, S de R, tá? É um N e elevado a menos R0, R sobre N. Veja que o modelo SR, ele permite essa manipulação. A equação que eu obtive para S, em termos do número de recuperados, tá? É exatamente uma equação linear e, portanto, pode ser resolvida. E a mesma coisa, certo? Né? A mesma coisa para a equação 2. Se eu divido 2 por 3, tá certo? Veja que esta aqui, dividido por esta aqui, cancela os i's, coloco um ni embaixo do beta e também cancela esse mi. Então, eu vou obter di dr, certo? É igual a R0, que é o beta sobre mi, S sobre N menos 1, certo? E isto, certo? É igual a R0 e elevado a menos R0, R sobre N, tá? Menos 1, porque eu substituí este cara aqui, tá certo? Então, S sobre N é elevado a menos R0, R sobre N, menos 1, certo? Que é solúvel em termos de R, certo? É integrável essa equação. Certo? Mas essa equação, uma equação que do lado esquerdo tem DI, DR, não tem I do outro lado, é simplesmente integrar isso em R, certo? Muito bem. Então, isso integrado em R, eu vou escrever a solução sem né? Vai dar N menos N elevado a menos R0, R sobre N, certo? Menos R. Né? Você tem que integrar, não esquecer de uma constante de integração, usar a condição inicial, certo? E isso te permite, então, chegar nisso aqui, certo? No fim da epidemia.
I de R infinito é igual a zero, certo? Então, isso implica, a partir desta equação aqui, tá? Que isto aqui, sendo zero, vai me dar R no tempo infinito, certo? É igual a N menos N E elevado a menos R0, R infinito sobre N, certo? Ou, se você quiser, certo? Uma equaçãozinha R infinito dividido por N, ou seja, a fração do número de recuperados no fim da epidemia é 1 menos E elevado a menos R0, R infinito sobre N, e isto é uma equação para esta variável aqui, que é uma equação transcendental, tá? Mas que pode ser resolvida graficamente, por exemplo, ou numericamente, certo? Então, é possível que essa equação aqui seja perfeitamente solúvel. Ela tem solução real apenas se R0 maior que 1, ou seja, teve a epidemia, R0, sabe? Então, e ela poderia ser vista através de um desenho desse tipo, certo? Uma equação que você faz y igual a isso e y igual a isso, e olha a intersecção, essa forma tradicional, tá certo? Y. Essa aqui é uma reta, e isso aqui é uma coisa que faz assim, tá certo? Então, e isso aqui dá uma intersecção, e esse é o valor de R infinito, certo? E, muito bem, portanto, em t igual a infinito, certo? Há ainda susceptíveis, dado que R infinito sobre N é menor do que 1, ou seja, a fração de recuperados não é com todos a população, e lembrando que em T infinito, né, você vai ter S de infinito sobre N, mais R de infinito sobre N, igual a 1, e como este não é 1, este aqui não pode ser 0, e, portanto, há, no final da epidemia, um número de infecciosos ainda, um número de susceptíveis, que, terminada a epidemia, nem todo mundo foi infectado. Tá? São as características das epidemias, e mesmo as epidemias históricas que nós conhecemos, tá? Muitas vezes a gente ouve grandes mortalidade, por exemplo, na famosa chamada peste de Atenas, né? Na Grécia clássica, no século de Péricles, em que você tem a cidade sofre uma imensa invasão, aparentemente era tifo, invasão da doença, né? Mas nem todo mundo tem a doença, certo? Nem todo mundo tem. Então, enfim, é assim, isso aqui é a, digamos, a matematização dessa ideia. Muito bem, por fim, eu vou mostrar um gráfico para vocês. Agora eu vou deixar de compartilhar esta coisa aqui, interromper esse compartilhamento aqui, e eu vou compartilhar uma outra coisa. Muito bem, um minuto, compartilhar. Espero que vocês estejam vendo o gráfico que eu coloquei, certo? Sim. Sim, professor, tudo bem.
Veja, isso aqui são soluções do modelo SIR, certo? Esse aqui é um caso... a curva parece simétrica, ela não é exatamente simétrica, que a assimetria é pequena porque foram usados alguns parâmetros que fazem ela ficar mais ou menos simétrica, mas não é simétrica, certo? Isso é a proporção de pessoas infectadas, o I de T sobre N, tá certo? Fração de pessoas infectadas, ou seja, fração de pessoas infecciosas naquele momento, certo? Muito bem. Vocês vejam que ele tem aqui um certo pico. Você olha aqui a proporção de pessoas infectadas e recuperadas, I mais R, certo? Ou seja, todas as pessoas que tiveram a doença, certo? Então, quando você chegou nesse ponto de limiar de imunidade coletiva que está indicado aqui, tá certo? Que, de novo, calha de ser limiar de imunidade coletiva, mas, na verdade, é a condição para que haja o máximo na curva de I, certo? Então, nesse ponto, tá certo? Isso não quer dizer que o número de pessoas que a epidemia acabou ou que acabou a transmissão, certo? Então, quando você olha I mais R, tá certo? Neste momento, aqui que você vê do pico, isso não é um pico nenhum dessa curva, isso aqui não tem pico, diga de passagem, e você ainda tem uma boa parte da população que vai entrar nessa categoria I mais R, certo? Isso chamado de overshooting. Então, isso deve, digamos, estabelecer, uma vez por outra, né, desfazer a confusão que as pessoas têm sobre imunidade de rebanho, como se aqueles 60% para a Covid fosse o tamanho final. Muitas pessoas falam dos 60% da imunidade coletiva como se fosse o tamanho final. Mas o tamanho final, certo, não é o fim da epidemia. Desculpe, o tamanho final não é quando é o pico da imunidade coletiva, ou o pico do I. Não é nesse momento, certo? Ele é muito maior, em geral. Então, por exemplo, para Covid-19, a gente fala em 60% da população ou para a imunidade coletiva, ou para, que esse é o ponto em que você tem o máximo do número de infecciosos, o máximo de I, certo? Mas qual é o tamanho da modelo SR, tá certo? Qual seria o tamanho da epidemia, o tamanho final da epidemia? Tá, se fosse um R0 de 2,5, certo? Ele sairia, obviamente, daquela equação transcendental, tá certo? E vai dar acima de 80%, 85%, se não me engano. E como a incerteza sobre o R0 de Covid poderia ser 3, então já está mais em 90%. Esse seria o tamanho final, certo? Mesmo que a gente tivesse atingido a dita comunidade coletiva com 60% ou 70%, o tamanho final muito maior. E isso é uma das coisas que tem se esquecido muito quando se tem uma discussão leiga sobre isso, e as pessoas falam como se tivesse a comunidade coletiva de 60%, ou não sei quantos por cento, fosse efetivamente o tamanho final, e não é. Tá? Bom, muito bem. Então, com isso, nós terminamos nossa parte mais do modelo SIR. Nós vamos, daqui a pouco, fazer um intervalo para termos a segunda parte de hoje, a terceira aula, que vai ser uma discussão sem lousa, basicamente, sobre os desafios de modelagem de Covid-19 no contexto brasileiro, certo? Quais são as armadilhas, quais são as vantagens e tudo mais. Existe tempo para se fazer, talvez, uma pergunta agora. Se alguém quiser, levanta a mão. Se não, pode também fazer por escrito, eu respondo depois. Roberto, algumas perguntas já foram escritas. Se você quiser, eu posso ler para você. Tá. Então, vou ler aqui uma pergunta do Jordan.
Ele fez no começo da aula. Além desse RT, anteriormente foi demonstrado aquele outro RT dividido por μ, que era parecido, mas tinha um termo -1. A condição da pandemia do outro era ser maior que 0? Eu tinha feito uma passagem rápida demais na aula passada, tá certo? E tinha sido discutido no final, tá certo? Deixa eu ver aqui. Vou compartilhar aqui. Isso aqui é a tela da aula passada, tá certo? A gente tinha escrito essa equação, tá certo? E aqui eu tinha feito as coisas rápido demais, tá certo? Então, isso aqui, tá certo? Para que a epidemia esteja em fase de expansão, obviamente, isso aqui tem que ser maior que 0, tá certo? Que me diz que o R de t, tá certo? Que me diz aqui do lado, beta vezes S, dividido por N menos μ, tem que ser maior que 0, certo? Então, beta S sobre μ sobre N tem que ser maior que 1, e isso aqui é o que chama de R de t, certo? Eu tinha pulado rapidamente isso, certo? E isso aqui, número de reprodução, não era isso aqui, é isso aqui, certo? Quer dizer, isso aqui era um número de reprodução -1, sabe? Vezes μ menos 1, certo? Então, desculpe, eu tinha feito essa afobadamente, tá certo? Mas é isso aqui que vale. E isso garante que I cresce quando R de t é maior do que 1, certo? Esse aqui que é o R de t. Perfeito, Roberto. Posso fazer mais um aqui? A Ana Caroline pergunta, só faz sentido falar em imunidade de rebanho no primeiro pico, então? Ou esse conceito pode ser adaptado para a segunda onda? Se sim, como? Então, imunidade de rebanho, imunidade coletiva é definida para uma população totalmente suscetível, saber quantas pessoas eu tenho que infectar elas. É isso. Então, não tem pico, num pico de letal, não está nem ligado à ideia de pico de imunidade de rebanho. Certo? A ideia de que você tenha quantas pessoas tem que vacinar numa população totalmente suscetível. Acontece que o modelo SR, esse valor, certo? É exatamente o mesmo valor que caracteriza o pico, o número de pessoas que já tiveram a doença, no pico de I, tá certo? No tipo do número de casos ativos. Certo? Quando você tem uma epidemia toda complicada, em que, na realidade, os números, certo? Os parâmetros variam com o tempo. A infecciosidade varia com o tempo, por exemplo, quando você teve entrada de novas variantes, a infecciosidade foi muito maior do que era antes. Então, não é mais um sistema SR típico, você tem os parâmetros, né? Diga-se de passagem, a SR não é o melhor modelo, tem que ser um modelo muito mais complicado. Mas você tem, basicamente, parâmetros variáveis no tempo, tá certo? Então, quando você fala de imunidade de rebanho, você está forçando um pouco a barra. Você gostaria de saber, certo? Se numa dada situação, se tudo continuar daquele jeito, se a epidemia já está em fase de contração, está se extinguindo. Se tudo continuar do mesmo jeito, certo? Se não continua do mesmo jeito, não tem essa história de imunidade, certo? A gente vê muito bem isso em situações como, por exemplo, no Amazonas, certo? Você tem uma entrada numa nova variante, muda completamente a dinâmica. Não só no Amazonas, a gente viu isso. A gente teve aqui, se você olhar para São Paulo, teve claramente lá um pico para agosto, aí começou a diminuir. E, bom, a história natural desse negócio aí a gente ainda vai discutir na próxima aula, tá certo? Mas tem um momento agora em março que subiu muito, tá certo? Mas subiu muito pela mudança da variante. E essa subida tão rápida tem a ver com a variante, quer dizer que, sei lá, em termos muito simplórios, o beta é maior. O beta, depende do tempo, e passou a ser maior a partir de março. E aí, bom, aí
Com um beta maior, quer dizer que a própria noção de imunidade de rebanho fica bagunçada, porque você pode ter novos picos. Certo? Então, tem sentido a gente se perguntar isso. Se a gente está na fase declinante, tá certo? A gente pode pensar, será que eu já estou numa situação em que, mantido tudo como está, eu estou na imunidade de rebanho? Você poderia também falar o seguinte, eu tenho uma situação em que eu tenho uma dimensão no número de casos, mas eu tenho uma forte intervenção, por exemplo, um lockdown, certo? Se eu, portanto, o lockdown mudou os parâmetros das equações. Certo? Se eu tiro o lockdown, eu volto para os parâmetros anteriores. Eu posso me perguntar se vai subir ou não. Então, perguntas desse tipo podem ser feitas dentro do contexto de modelos, tá certo? Mas elas sempre incorporam hipóteses sobre o que vão ser os parâmetros, se eles não variarem, aí eu posso tentar dizer, bom, se não variarem os parâmetros, pode acontecer isso ou aquilo. Acho que chegamos no fim dessa aula, né? Às 9h20. Em 10 minutos a gente retorna, aí vamos falar de Covid nua e crua, ao vivo. Certo? Então, até daqui a pouco.